como fazemos para ler um arquivo e não escrever no arquivo. Para ler no arquivo, nós usamos o modo R, modo somente leitura. Se existe o fprintf, deve existir o fscanf. Então, primeiramente, eu tenho que ter um arquivo que não seja vazio para poder ler. Então, vou escrever aqui algum número aqui no arquivo, 123, 200, 500. E salvar esse arquivo. Salvei o arquivo com Ctrl S. E aqui eu vou ler informações que estão nesse arquivo. Como é que eu faço para ler? fscanf. Qual é a sintaxe do fscanf? Você tem o primeiro parâmetro, que é o endereço de um arquivo, no caso aqui nossa variável arc. E a partir daí ele é exatamente igual ao scanf. Ou seja, eu tenho que colocar aqui as conversões que eu quero ler. No caso aqui eu posso ler ou no formato de texto ou no formato de inteiros, já que eu sei que o meu arquivo é formado por inteiros. Como o meu arquivo é formado por inteiros, eu vou usar %d. E eu vou colocar esse resultado na variável i. Não esqueça do comercial. Ponto e vírgula. E agora eu vou imprimir o i no console. Então vou usar o printf. /n. I. Vamos executar. Repare que no console apareceu 123, que foi o número que ele leu do arquivo bola.txt. Então não tem nada de complicado. É a mesma coisa de usar o scanf. A diferença é que o usuário não precisa digitar no console os valores. Esses valores já podem estar pré-digitados em um arquivo texto. Então é muito mais rápido fazer uma entrada de dados. Repare que meu arquivo texto tem 3 números, eu li apenas um. Então se eu quiser ler os outros, eu tenho que fazer outros scanfs. Então, se eu repetir isso aqui 3 vezes, eu vou ler os 3 valores. Li os 3 valores. E aí eu posso fazer com esses valores o que eu quiser dentro do meu programa. Se é necessidade que o usuário digite esses valores a cada execução do programa. Posso ler de um arquivo em vez de pedir que o usuário digite esses valores. Se o conteúdo desse arquivo não for estruturado, não for em números, ou um texto qualquer, o meu arquivo que eu vou ler é um arquivo que tem texto. Então, eu usei aqui um gerador de lero para criar esse texto, chamado lorem y. E como é que eu faço para ler esse texto? Para colocar essa informação que está no arquivo dentro do programa, para que dentro do programa eu possa fazer o que eu quero. Eu posso usar o scanf, só que no lugar de usar %d, eu tenho que usar %s se eu quiser ler uma string. E aí tudo que te aprendeu sobre leitura de string usando scanf vai valer aqui no fscanf. Então eu vou ter que ter uma variável para armazenar essa informação, e vai ser um vetor de caracteres. Vou chamar aqui de buffer, que é um nome que geralmente se dá a um armazenador de informação para um processamento posterior. Mas você pode usar o nome que você quiser para essa variável. E aqui eu vou colocar uma certa capacidade. Então vou usar aqui 100. E no fscanf eu vou ter que ler essa informação com %s e colocar no buffer. Lembre-se que por ser um vetor, não preciso colocar o comercial, porque o vetor já é o endereço de uma primeira posição. Não tem o comercial. E aqui eu vou imprimir na tela o %s e buffer. Vou executar esse programa e o resultado vai ser 1, 2, 3, porque eu não salvei o arquivo. Salvar o arquivo. Salvei o arquivo, executar de novo. E agora o resultado é lorem. Repare que ele leu a primeira palavra. Por quê? Porque eu usei %s. %s lê só uma palavra. Se eu quiser ler mais de uma palavra, eu tenho que usar aqueles truques, que é usar o colchete e dizer que ele leia até encontrar um /n. Leia até encontrar um /n. E quando eu faço isso, eu estou correndo um certo risco de não funcionar. Vamos executar. Ó, ele leu até encontrar o primeiro /n, primeira quebra de linha. Aqui tem uma quebra de linha. Eu corro um certo risco aqui, por quê? Porque meu buffer tem capacidade de 100. E aqui eu não limitei quantos caracteres eu vou ler. Então se a primeira linha tiver mais de 100 caracteres, meu programa vai estar errado. Então eu posso limitar aqui colocando o número de caracteres máximo que eu quero ler. Eu vou colocar aqui 99. Então ele vai ler até 99 caracteres. Por que 99 e não 100? Porque lembre-se que tem que ter um /0 no final, para indicar o final
de um vetor. Então eu vou ler 99 e automaticamente o scanf bota um /0. E o programa não se altera, mas eu estou com a garantia de que eu vou ler apenas 99. Só para ter certeza que está funcionando, eu vou trocar esse 99 aqui por 6 e ver o que acontece. Vou executar, ó, ele leu apenas 6 caracteres. Vou colocar 3, ele leu 3 caracteres. Então garanto que eu não estouro o buffer. Se eu quiser processar todo esse texto, eu tenho que colocar isso aqui dentro de um loop para que a cada interação ele leia um pouco, coloco no buff, e aí eu processo esse buff e depois ele lê mais e assim por diante. Antes de fazer isso, vamos mostrar uma outra função de leitura, além do fscanf, que é o fgetS. Aqui nós colocamos primeiro o buffer, né, a variável que vai receber os valores, em seguida o número máximo de valores que eu vou ler, vou botar aqui 99, e depois a fonte dos dados, no caso aqui o arquivo, a variável arc, ponto e vírgula. Vamos executar e tem o mesmo resultado, que ele lê a primeira linha. Tá, agora vamos colocar isso aqui dentro de um loop para ler todo o arquivo, né, e imprimir na tela. Se nós soubermos quantas linhas tem, podemos fazer um loop usando for e contar cada linha. Mas geralmente a gente não sabe quantas linhas tem um arquivo. Então vamos usar a estrutura while. E aqui dentro usar um comando chamado file end of file, de arc. Vamos colocar aqui um não antes. Não. O que é que significa isso? É enquanto não chegar no final do arquivo. Essa função FEOF, abreviação de file end of file, é uma função que diz se eu cheguei no final do arquivo ou não. Lembre, cada leitura é como se houvesse um cursor. É como se o programa tivesse um cursor aqui. A cada leitura esse cursor move. Cada vez que eu faço um fgetS ou um scanf, esse cursor vai movendo. Até o momento em que ele chega no final do arquivo. Quando ele chegar no final do arquivo, essa função fEndOfFile vai retornar true. Vai retornar um valor equivalente a verdadeiro. Enquanto ele não chegar, ele retorna equivalente a falso. Então aqui eu faço enquanto não chegar no final do arquivo, faça. O que eu vou fazer? O processamento do arquivo. Nosso exemplo aqui simplório é simplesmente ler o que está no arquivo e imprimir na tela. E eu vou tirar esse /n para não quebrar a formatação do arquivo. Vai sair exatamente como está no arquivo. Aqui F6 e aqui saiu todo o texto exatamente como está no arquivo. Então, essa é uma forma de percorrer todo o arquivo de texto, todo um arquivo não estruturado. Esse quadro mostra todos os modos de abertura de arquivos na linguagem C. Repare que tem algumas diferenças sutis. Nós temos o modo R, que é a abertura de arquivos já existente para leitura. Nós temos o modo R+, que é a abertura do arquivo já existente para leitura e escrita. Então, além de ler, ainda podemos escrever nesse arquivo. O modo W, que é o modo de abertura ou criação de arquivo para escrita. Ou seja, se o arquivo já existir, ele é sobrescrito. Se ele não existir, ele é criado. E o modo W+, que é a abertura de arquivo para leitura e escrita. Ou seja, se o arquivo não existir, ele cria, mas se ele já existir, ele apenas abre e você ainda tem a possibilidade de ler antes de escrever nesse arquivo. E o modo A, de append, que é a abertura ou criação de um arquivo para escrita no fim. Ou seja, você consegue abrir um arquivo que já existe, ou se esse arquivo não existir, você cria um novo arquivo. Mas quando você escreve nesse arquivo, você vai escrever no final do arquivo, não apagando o que já tem no arquivo. E temos o A+, que é a abertura ou criação de um arquivo para escrita no fim e com a possibilidade de leitura. Na prática, você só vai usar os três principais, o R, o W e o A. O R quando você for ler, o W quando você for criar ou escrever um arquivo novo, substituir um arquivo velho, e o A quando você quer acumular informações no arquivo.